Olá pessoal, Regina Araújo falando, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim. Hoje é domingo, 2 de dezembro de 2018, 8 horas e 52 minutos. Ontem eu estava conversando com algumas pessoas sobre alguns vídeos que eu posto lá no meu canal, de algumas operações que eu faço. E muitas pessoas me procuraram falando que o jeito que eu opero é simples, que gostaria de umas dicas, que queria aprender esse jeito de operar. Primeiro, eu opero no gráfico limpo, no gráfico puro, tá aí, vocês estão vendo o gráfico aí. Não uso indicadores. Tenho operado ultimamente baseado em regiões de suportes e resistências mais importantes, tá? E ontem eu estava bem preguiçosa, ontem eu não fiz nada relacionado a computador, a Forex, bolsa de valores, nada. Ontem eu fiquei à toa. Mas eu fiquei com esse negócio na cabeça. Falei, poxa, eu preciso produzir algum material que seja simples, que possa auxiliar essas pessoas a enxergarem um pouco do que eu enxergo. E fui dormir pensando nisso, fui dormir pensando que precisava fazer isso e como Deus é único e maravilhoso, hoje quando eu acordei, entrei num grupo que eu participo e tinha lá um e-book, um PDF sobre análise gráfica. Infelizmente, nesse e-book não tem o nome do autor, eu não sei quem é o autor desse e-book, desse PDF, então não posso dar os créditos a ele, mas caiu como uma luva, tá? Caiu no meu colo aqui como uma luva e eu vou compartilhar isso com vocês, ok? Aqui, ó, nesse gráfico que vocês estão vendo, eu já fiz alguns estudos, tracei aí os suportes e resistências que eu julgo mais importantes para a segunda-feira, tá? Tá traçado aqui, ó. Mas vamos lá estudar um pouco de teoria, vamos aprender um pouco sobre suportes e resistências. Vamos lá. Você sabe no que você precisa prestar mais atenção em um gráfico quando está operando com base na ação do preço? Isso mesmo, o preço, porque nós operamos gráfico limpo, gráfico puro. Trabalhamos em cima da ação do preço. O preço é o Deus do nosso gráfico. Ele é o nosso sábio da montanha. É nosso sensei. Por isso ele irá nos dizer tudo o que precisamos saber. E o principal conselho que ele pode nos dar é: use corretamente suportes e resistências. Use corretamente suportes e resistências. Suporte e resistência é o que você, futuro trader de gráfico limpo, irá utilizar como base para tudo que irá fazer em suas negociações. Muitos divulgam informações incorretas sobre suportes e resistências. Ensinam que são pontos que devem ser identificados nos gráficos, mas a verdade é bem outra. Suportes e resistências são regiões que devem ser devidamente identificadas no gráfico. Não são uma simples linha, e sim regiões. Abaixo irei listar algumas características que devem ser observadas nas regiões dos suportes e resistência. Gravem isso. Regiões são áreas e não pontos específicos de preço. Regiões podem ser os pontos mais altos ou baixos de um gráfico. Regiões são identificadas em gráficos maiores, são mais fortes. Gráficos de linhas ajudam na identificação das regiões. Região é onde o preço inverte no gráfico repetidas vezes. Você não será o único a identificar determinada região. Regiões são locais onde os traders de gráfico puro encontram oportunidades comerciais. Regiões de suporte e resistência são grandes elásticos.
As regiões podem ser consideradas grandes elásticos. Logo você vai entender o que eu estou falando. Muitos traders têm visões e ideias erradas em relação às regiões. Eles até podem estar habituados com o conceito de suporte e resistência. Porém, muitos aplicam mal esses conceitos na hora de negociar, no momento de abrir um trade. O trader que opera com gráfico limpo entende que as regiões são uma área no gráfico, muito diferente do que algumas pessoas acreditam ser, apenas uma linha. A linha de suporte e resistência indica um ponto específico de preço no gráfico. As regiões não são específicas, elas são uma área, uma faixa ou um elástico. Gostamos de comparar essas regiões no gráfico com elásticos, pois suas funções podem ser um tanto parecidas. Imagine que você espichou um elástico e prendeu nas duas pontas. Quando você começar a empurrar o centro dele com sua mão, talvez não encontre alguma grande resistência. Mas quanto mais você empurrar, mais resistência você sentirá, o que fará com que você recue sua mão. O conceito pode parecer estranho, mas é o que acontece com o preço quando ele entra em uma região de suporte ou resistência. Ele pode entrar em grandes dificuldades, porém, quanto mais ele entra na região, mais resistência ele irá encontrar. Lembra da dica que dei? Que você não será o único a identificar uma região? Imagine milhares de traders aguardando o preço entrar naquela região para abrir suas negociações. Sabe o que vai acontecer? Existe uma grande probabilidade do preço recuar, inverter e sair da região de suporte ou resistência. Viu só? Não parece mesmo um elástico? Trade, palavra americana usada para indicar uma negociação. Abrir uma negociação é o mesmo que abrir um trade. Operar, ato de negociar quando você opera Forex. Você negocia Forex. Vamos ver alguns exemplos de suporte e resistência. Vou exemplificar com gráficos reais, mostrando situações que acontecem diariamente no Forex, não só no Forex, tá? Bolsa de valores, mini índice, mini dólar, ações, tudo que tiver um gráfico você vai fazer essa mesma análise, vai identificar essas mesmas regiões. E se você quiser, você pode verificar que é verídico, né? Que isso acontece mesmo, abrindo aí em sua plataforma esse mesmo par aí de moedas no mesmo período gráfico, que você vai enxergar a mesma coisa que eu estou mostrando aqui para vocês agora. Então aqui ó, a gente está no gráfico do AUD NZD no período semanal, time frame semanal. Olha aqui ó, olha a região identificada aqui. O preço bateu aqui várias vezes e recuou, bateu várias vezes e recuou, bateu várias vezes e recuou, bateu várias vezes e recuou. Aqui ele encontrou resistência, não conseguiu passar. Perceba que a região não é um ponto fixo. O preço algumas vezes entra um pouco mais na região ou até mesmo faz um falso rompimento antes de recuar, que são esses pavios aqui, ó, que tentaram romper essa região que foi traçada lá atrás e não conseguiram, tá? Aqui a mesma coisa, ó. No GBP/USD mensal, regiões de suporte e resistência podem ser extremamente antigas. Neste exemplo, a região teve seu primeiro teste em 2008 e ainda hoje, em 2018, é considerada uma região importante. Olha aqui, ó. Segurou aqui, aqui,
aqui, região de suporte aqui, tá? Segurou aqui, segurou aqui, segurou aqui. E não consegue passar essa região há 10 anos. GBP/USD semanal, olha quantas vezes ele segura nessa região, ó. Tocou aqui, segurou aqui, segurou aqui. NZD/USD mensal, olha aqui, ó. Olha a resistência que ele encontra aqui, olha o suporte que ele encontra aqui. Olha o NZD/USD semanal. Encontra região de resistência aqui, região de suporte aqui. Notem que essas regiões de suporte e resistências, elas também precisam ser aliadas a candles de reversão do movimento, tá? Quando você alia as regiões de suportes e resistências com candles de reversão, você tem mais segurança para fazer as operações, tá? Olha aqui, ó. Esse candle aqui é uma estrela cadente. Segurou numa região de resistência e o preço só desceu. Aqui, ó, deixou um martelo invertido. Segurou nessa região de suporte, só subiu. Aqui, ó, fez um engolfo de baixa, segurou aqui e desceu. Aqui a gente tem um spinning top, ó, segurou nessa região e subiu. Lembre-se sempre de aliar as regiões de suportes e resistências a candles de reversão, padrões de candles. Olha o SD/CAD diário. Olha a região que se formou aqui, ó, região de resistência, resistência, segurou, segurou. Aqui, ó, até ultrapassou, mas retornou para a região, segurou aqui. Aqui fez uma região de suporte, ó, segurou várias vezes aqui. Olha o SDCHF no diário. Olha a região que ele fez aqui, ó. Região de resistência, segurou aqui, segurou aqui, segurou aqui. Olha o quanto ele desceu aqui, ó. Ainda tentou fazer um pullback aqui, ó, nem chegou próximo da região e continuou descendo. Encontrando as regiões. Regiões de suporte e resistência são lugares onde o preço inverteu várias vezes. Parece simples, mas no começo pode ser difícil encontrar essas regiões. Nem todas as regiões serão iguais, algumas você identificará logo ao olhar para o gráfico, outras você poderá demorar um pouco mais. Por isso vou te dar algumas dicas que irão facilitar seu aprendizado e sua capacidade de identificação dessas regiões. Primeiro, comece identificando regiões em gráficos maiores, 4 horas para cima. Acima de 4 horas nós temos o diário, o semanal e o mensal. Segundo, use o gráfico de linhas, ele será seu aliado nessa fase de identificação de regiões. Terceiro, ignore regiões menos importantes, foque nas maiores. Quando você vai comprar um carro usado, você procura saber o histórico do veículo. Quantos donos ele teve, se já foi batido, de qual cidade ele veio, se a quilometragem é original. Você tenta descobrir se pode ter algum problema no futuro com base nos dados do passado, correto? E no mercado financeiro não é diferente. Se o mercado está em uma tendência de baixa ou alta, você vai procurar saber o que aconteceu no passado para saber se existe alguma região crítica onde o preço poderá parar. E para saber isso, você precisará aumentar o tempo gráfico e identificar as prováveis regiões onde o preço irá parar. Vamos exemplificar. Esse é um gráfico GBP/JPY no time frame, tempo gráfico de 4 horas.
Perceba a inversão de preço que o GBP-JPY fez. Como você poderia saber que ele iria inverter nesse ponto após essa tendência de baixa forte que estava fazendo? Aumentando o tempo gráfico e identificando regiões de suporte e resistência. Então, olhem bem para esse gráfico aqui, ó, o de 4 horas. Aqui ele teve uma forte tendência de queda, né? Caiu bastante. E aqui a gente tem traçado uma linha. Eu costumo traçar essas linhas quando eu estou operando, que são chamadas shorts, linhas de tendência curta. Para que servem as shorts? Elas servem para nos direcionar, para nos auxiliar a seguir a tendência do preço. Quando eu tenho essa linha traçada aqui, ó, notem aqui, ó, essa linha aqui, ó, ela está indicando para mim que o preço está subindo. Então, eu só vou pensar em sair desse trade aqui, ó, se eu tiver entrado nesse trade aqui embaixo, ó, eu só vou pensar em sair desse trade quando o preço passar para o outro lado da linha, tá? Aqui, eu só penso em comprar. Quando o preço passar para o outro lado da linha, eu penso em vender. Agora a gente tem a mesma figura lá do GBP-JPY que estava em 4 horas no gráfico de diário. Pronto, agora você já sabe por que o preço inverteu a tendência naquela região. Identificar regiões importantes de suporte e resistência em gráficos maiores é o modo de saber o provável movimento futuro do preço. Então, olhem bem para essa imagem aqui, ó. Esse é o mesmo gráfico do GBP-JPY, só que no diário. E aí a gente vem e traça no diário a região de suporte e resistência mais importante. Ele segurou aqui, ó, suporte, suporte, suporte. A partir daqui, ele começou a inverter o movimento. E foi justamente aqui, ó, que o preço inverteu o movimento e deu uma bela de uma subida, tá? Subiu até onde? Você pode olhar aqui no gráfico que ele praticamente subiu, né? Fez o pullback aí desse movimento anterior aqui, ó, praticamente 50% do movimento anterior. Olha aqui, ó. Aqui nessa região é praticamente 50%. Olha aqui, ó, se você olhar toda essa descida aqui, você consegue enxergar a olho nu que o preço fez um pullback de 50% desse movimento anterior aqui, ó. Então, uma entrada aqui, ó, reverteu o movimento, uma entrada bem aqui, ó, poderia ter deixado até ele vir testar aqui, ó, e ter entrado aqui, ó. Uma entrada aqui é certeira, gente. Preço segurando, ó, eu posso tomar essa linha aqui como uma short, ó. Preço segurou aqui, ó, e daqui ele só subiu, ó. Aqui fez um falso rompimento, tem um paviozinho aqui, ó, e ele só subiu. Então, você pode começar a olhar para um gráfico e imaginar que se ele teve uma queda brusca, quando ele reverteu o movimento, ele vai fazer um pullback de 25%, 50% ou 100% do movimento. Só que ele não faz isso de uma vez, ele vai fazendo isso por etapas. É o tal das ondas de Elliott, né? O preço anda em zigue-zague, olha aqui, ó. Aqui, tocou aqui, subiu, tocou aqui, subiu, tocou aqui, subiu, tocou aqui. Daqui, dessa entrada, 25% do movimento, 50% do movimento e lá no topo, 100% do movimento, ó.
precisa começar a enxergar essas coisas no gráfico. Porque eu não consigo colocar uma Fibonacci aqui, porque se você colocar uma Fibonacci aqui, você vai ver certinho onde o preço bate, segura, faz pullback e retorna à movimentação anterior, tá? Gráfico de linhas. Identificar e marcar as regiões de suporte e resistência é tão simples quanto fazer um simples traço no gráfico. No começo, você pode ter alguma dificuldade de identificar essas regiões e o trader que opera com o gráfico limpo precisa aprender a identificar claramente essas áreas. Um método que pode te ajudar a identificar as regiões é utilizar o gráfico de linha. Muitas vezes os candles deixam bastante sombras, o que pode confundir quem está aprendendo a identificar as regiões de suporte e resistência. Nas imagens abaixo, irei mostrar passo a passo como utilizar o gráfico de linhas como um facilitador para a sua análise. Aqui a gente tem um gráfico, ó, o AUD NZD semanal. Primeiro passo, selecione o gráfico de linhas e identifique qual ponto no gráfico o preço mais testou e recuou. Coloque a primeira linha horizontal. Então, tá aqui, ó, estamos no gráfico de linhas e o preço segurou por várias vezes aqui, ó. Bateu aqui, recuou, bateu, recuou, bateu várias vezes, recuou, bateu, recuou, bateu, recuou. Segundo passo, perceba que ele não vai sempre no mesmo ponto e recua. Logo abaixo existe um outro ponto onde o preço testa várias vezes e recua. Coloque a segunda linha horizontal. Temos a primeira linha, que traçamos as resistências, e agora nós temos a segunda linha. Olha aqui. Na segunda linha, o preço segura e retorna para a área de resistência. Segura e retorna para a área de resistência. E assim ele vai fazendo, ó. Então, aqui a gente já tem duas linhas traçadas, uma de resistência e uma de suporte. Terceiro passo, selecione a ferramenta retângulo e preencha a região entre as duas linhas horizontais que você colocou anteriormente. Notem aqui que aqui tem um retângulo, ele está em cinza, né? Está preenchido em cinza. Quarto passo, remova as linhas horizontais. Aí a gente vem e remove aquelas linhas em vermelho. Ficamos apenas com um retângulo, identificando, mostrando para a gente as regiões de suporte e resistência. Resistência é aqui em cima, ele bate e retorna. E suporte é aqui, essa área de baixo, onde ele bate e recua. Ó, quase bate e recua. Bate, recua, bate, recua. Quinto e último passo. Volte para o gráfico de candles. Notou como as sombras dos candles rompem a região de resistência? Olha lá, as áreas de sombras aqui. Por isso a importância de identificar as regiões com gráficos de linha. Sua análise se torna mais fácil, correta e eficaz, tá? Olha aqui, ó. Você pode também, se você for traçar as suas regiões de suportes e resistências apenas no gráfico de candles, você fazer as marcações no corpo do candle, tá? Você elimina os pavios e marca só no corpo do candle, ó. Terceiro, regiões menos importantes, as regiões fracas. Vão existir situações onde você irá ficar na dúvida se a região que identificou é realmente importante. Quando bater essa dúvida, aumente o tempo gráfico. Lembre-se da primeira dica. Use gráficos maiores.
Abaixo irei exemplificar como aumentar o tempo gráfico para identificar as regiões. Isso pode salvar seus trades de algum prejuízo. Olha, nessa imagem do Audi USD no M30, no time frame de 30 minutos, imagine que você está nesse gráfico de 30 minutos e identifica essa região aqui. Você certamente acreditaria que o preço iria para cima. Afinal, é uma região de suporte que você julgou forte, correto? Se você traçou essa região aqui, ó, o que você está vendo aqui? Você está vendo que o preço está batendo nessa região várias vezes e não está ultrapassando. Você vai imaginar que ele, quando bater aqui de novo, vai subir, mas ele fez o contrário. Então, você abre uma compra e o preço despenca contra a sua negociação. Se você tivesse comprado aqui, olha o quanto o preço andou contra você. Agora, olhe na imagem abaixo o que acontece quando você aumenta o tempo gráfico. Aqui estamos no Audi USD M30, 30 minutos. Entramos no Audi USD no time frame de 4 horas, no período maior. Aumentando o tempo gráfico, você perceberá que a região que você havia marcado era fraca, e a queda que o preço fez após você abrir sua ordem de compra apenas faz parte do recuo que o preço está fazendo ao testar a região mais forte. Essa região aqui, ó, foi a região que a gente identificou lá atrás no gráfico de 30 minutos, no período de 30 minutos, que é uma região fraca. Foi identificada no gráfico menor, no gráfico pequeno. Essa é a região correta, no time frame de 4 horas. Olha aqui quantas vezes o preço segurou aqui, ó. Segurou, voltou, segurou, voltou. Aqui ele rompeu, voltou para dentro da região. Aqui desceu, olha o quanto ele andou. Aqui segurou, fez o pullback, voltou para a área da região, segurou lá na área de resistência e voltou. Vejam como é importante traçar as regiões num gráfico de tempo maior também, tá? Metodologias de negociação. Acredito que ao chegar aqui, você já esteja pronto para identificar corretamente as regiões importantes de um gráfico. E caso você tenha ficado com dúvidas em relação a algo que foi abordado até aqui, entre em contato através de algumas das mídias sociais que estão nas páginas finais do e-book. Ficaremos felizes em ajudar. Como eu disse no início do vídeo, eu não sei quem foi que produziu esse e-book, então não tem como entrar em contato com a pessoa, tampouco eu dar a ela os créditos por esse e-book que ficou sensacional, tá? Bem sucinto, bem prático, bem simples, direto ao ponto. Mas se você ficou com alguma dúvida sobre o que foi abordado até aqui, deixe no comentário do vídeo que eu respondo assim que possível. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, tá? Como é que eu identifico essas regiões no meu gráfico. Vamos lá. Aqui está o gráfico que eu mostrei no início do vídeo para vocês, que é o índice Nasdaq, o Usatech. E eu já havia traçado aqui as minhas linhas de suportes e resistências mais importantes. Eu não tenho por hábito traçar essas linhas no gráfico de tempo maior. Eu, Regina, não tenho esse hábito, tá? Eu só opero no gráfico de 5 minutos, então eu faço tudo no gráfico de 5 minutos. Eu utilizo o gráfico de candles mesmo, porque eu já tenho um pouco de prática, já consigo ver essas áreas, essas regiões, no gráfico de candles mesmo, tá? Mas no início eu também utilizava o gráfico de linhas para visualizar, tá? Vou colocar no gráfico de linhas aqui para vocês verem que coincide bastante, tá? Olha aqui, ó, no gráfico de linhas. As regiões traçadas, ó, são bem próximas às regiões que eu já tracei lá no gráfico de candles, ó. Segurou aqui, aqui,
aqui ficou bem próximo, aqui segurou bastante, ó, várias vezes, olha aqui, segurou nessa linha aqui, aqui chegou bem próximo, aqui segurou lá em cima. Então, coincide bastante, tá? Se você tem dificuldade, comece fazendo pelo gráfico de linhas, no time frame que você quiser, e depois jogue no gráfico de candles, tá? Assim, ó. Ok? Agora eu vou pegar um gráfico limpo para mostrar para vocês como é que eu faço essas minhas marcações, como é que eu encontro as minhas regiões. Vamos pegar aqui o que o povo está mais acostumado, que a manada está acostumada, que é o USD-JPY. Bom, estou aqui no USD-JPY, então eu diminuo o zoom um pouco do gráfico. E aí o que eu vou procurar aqui? Eu vou procurar as regiões onde o preço mais tocou e recuou. Então vamos lá. Ó, essa região aqui onde ele fechou na sexta-feira já é uma região, ó. Eu coloco uma linha aqui, ele segurou aqui, aqui também, ó. Aqui, olha quantas vezes aqui, lá atrás também. Então eu marco essa região. Qual é a próxima? Aqui também uma região onde ele segurou bastante. Aqui, ó, olha, segurou aqui, aqui também. Aqui, ó, quando ele faz esse monte de pavio aqui para cima, ó, aí eu coloco no corpo do candle, tá? Porque isso aqui é tudo rompimento falso, tá? Então, quando tá assim, ó, eu coloco bem próximo do corpo do candle. Aqui ele segurou várias vezes, ó, segurou aqui, aqui. Aqui também segurou várias vezes, ó, nessa região. Aqui também. Aqui nessa região também segurou várias vezes. Segurou aqui, 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 aqui também, aqui, 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 ó. Olha o tamanho do gizão. Olha, aqui também eu posso considerar uma região. Ele segurou aqui atrás, ó, que fez falso rompimento, segurou várias vezes. Essa região aqui também, ó, segurou bastante. Posso até subir aqui um pouquinho, não, tá certo, ó, segurou aqui várias vezes, ó. Então, aqui a gente já tem várias regiões traçadas no gráfico de 5 minutos. Aí eu venho e traço uma linha de tendência principal. Posso pegar daqui, ó. Posso pegar desse fundinho aqui, ó, até aqui. Ou melhor, eu posso pegar aqui até aqui, ó. Pego esse fundinho aqui até aqui. Eu tenho uma linha de tendência principal que está falando para mim que o preço estava subindo. Aqui é uma região de suporte, tá? Saiu dessa região aqui, ó, de suporte e foi buscar o outro suporte. Pronto, aqui a gente já tem uma visão, já tem uma análise, um estudo em cima do gráfico de 5 minutos. Agora eu vou tirar essa linha aqui, depois eu coloco de volta. Vou tirar essa linha aqui
para ir lá no gráfico de linhas, para mostrar para vocês como esses pontos aqui coincidem com o gráfico de linhas. Olha aqui. Olha no gráfico de linhas se não bate certinho. Olha aqui, o preço segurou aqui, aqui quase segurou, né? Quase chegou, mas segurou porque recuou. Aqui segurou várias vezes, recuou. Segurou várias vezes aqui, recuou. Tá vendo aqui, ó, onde eu eliminei aqueles pavios que estavam aqui? Coloquei a linha no corpo do candle, ó. Bateu certinho, ó. Segurou aqui 2 vezes, segurou aqui. Aqui tentou. Olha aqui. Não bate certinho? Aqui também eu posso devolver minha linha de tendência, ó, no gráfico de linhas, olha lá onde ela segura, ó. Minha linha de tendência primária, que estava mostrando para mim que o preço estava subindo. Agora eu volto para o gráfico de candles, olha lá. Bate certinho, né? Aqui elimina os pavios, ó. Tá vendo, ó? O pavio fica eliminado aqui, ó. Olha lá. E aí eu já tenho um estudo traçado. Tem um estudo traçado aqui, dependendo de onde o preço abrir, a gente pode utilizar todas essas linhas como referência. Tenho linhas de resistência, tenho linhas de suporte. É assim que eu faço, tá? E é assim que eu tenho executado os meus trades e tenho tido excelentes resultados. Bom, eu espero que esse vídeo auxilie você. Eu quero lembrar para vocês que eu não sou professora, eu ainda sou iniciante no mercado de Forex, no mercado da Bolsa de Valores, na B3, que eu também opero mini índice e mini dólar. Eu sou iniciante, então eu estou compartilhando com vocês o pouco que eu já aprendi até agora. Eu sempre tive algumas dificuldades com a maneira que algumas pessoas ensinam. Por quê? Porque eu tenho percebido, eu percebi ao longo da minha vida, de tudo que eu já estudei, que algumas pessoas que são experts, que entendem muito sobre o assunto, elas deixam de passar para a gente pequenos detalhes. Por quê? Porque elas enxergam de uma maneira que os detalhes passam desapercebidos por elas. E às vezes os detalhes são etapas que nós iniciantes precisamos passar, precisamos enxergar para podermos avançar nos estudos. Eu percebo isso. E muitas pessoas me dão feedback de que já ouviu aquilo que eu estou falando, mas de um jeito muito técnico, de um jeito muito avançado. E da maneira que eu explico, as pessoas conseguem pegar esses detalhes. Então é por isso que eu também faço os vídeos, por isso que eu tento explicar da maneira que eu entendo. Até por ser iniciante, isso acaba ajudando outras pessoas. Por quê? Porque eu não sou formada em nada disso, eu não tenho formação acadêmica, eu sou só uma dona de casa, eu sou curiosa, fuçona, sou autodidata. Você pode me dar um manual, pode me dar uma explicação de qualquer coisa, que se eu tiver interesse por aquilo, eu vou lá e executo. Isso é o autodidata. Então, eu tenho uma certa facilidade em aprender. E estou percebendo que eu também tenho uma certa facilidade em demonstrar o que eu aprendi. E o intuito desses vídeos que eu tenho gravado é esse, tá? Então, eu venho aqui passar para vocês o que eu já aprendi até agora. Eu sei que ainda tem muita coisa pela frente, mas eu acredito que eu estou no caminho certo. Então, eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, dê um like. Se você não é inscrito ou inscrita no canal, inscreva-se, compartilhe, ajude o meu canal a crescer, porque quanto mais o meu canal crescer, isso vai me motivar ainda mais a continuar fazendo os vídeos, ok? Bom domingo para você e até o próximo vídeo.